Oi, gente! Boa noite! Tá começando mais um Nosso Olhar, todo domingo, a partir das 8 da noite. A gente te espera aqui na Multi-RS, afiliada da TV Cultura no Rio Grande do Sul. Eu sou a Juju Macena e grande elenco nesse programa hoje, tá? Eu já te conto por quê. Hoje a gente recebe a Patrícia Hiller, advogada especialista em Direito da Família, professora da UBRA e responsável pelo Sajubra, que a gente já vai contar para vocês o que é. A Michele Martins, também advogada, doutoranda em Direito e Sociedade e professora da UBRA. Milena volta a casa, que já é de casa, né? Presidente e fundadora do Instituto Tulipa. E a Gabriela Souza, advogada especialista em Direito da Mulher. Eu sei que eu poderia ficar horas também dando o currículo de todas vocês aqui. Agradeço muito por toparem o convite, porque hoje, gente, a gente vai falar, né, essa semana que é tão importante, ainda tão importante e necessária no mundo. A gente teve no sábado da semana passada ainda o Dia Internacional da Mulher e a gente estava há tempo querendo trazer esse assunto e eu acho que foi o melhor momento, que é sobre o direito da mulher, a violência contra a mulher, tudo, na verdade, que engloba esse universo. Por isso, as doutoras também, Milena, aqui com a gente. Gabi, eu acho que a gente pode... Desculpa, doutora Gabriela. Eu já vou... Ao invés de chamar, né? Eu já pego todo mundo pela intimidade, entendeu? Mas é que a gente tá entre mulheres aqui num papo, né? Gostoso. Mas eu acho que de um tempo pra cá, a gente vem falando cada vez mais sobre direito da mulher, né? Antes se falava, a mulher procurava um advogado quando ia fazer um divórcio, às vezes por uma questão de guarda, mas claro que o direito da mulher sempre existiu, mas eu tenho a impressão que nesse momento as mulheres estão se dando mais conta da importância que é conhecer os seus direitos e ter a lei como uma aliada, né? Com certeza. Mas tu sabe que tu falou agora uma coisa super interessante, o direito das mulheres sempre existiu. Não é sempre, é verdade. Se a gente for falar sobre evolução dos direitos, as mulheres no Brasil têm direitos há menos de 200 anos. Isso foi ontem, né? Isso foi ontem. Se a gente for olhar para as nossas mães, para as nossas avós, bisavós, a gente nasceu com muitos direitos que elas não tiveram ao longo da vida inteira. Perfeito. A Lei Maria da Penha, ela é muito recente. A Constituição de 88, que garantiu a igualdade, ela também é muito jovem. E aí, quando a gente teve a Constituição e depois a Maria da Penha, a gente começou a evoluir mais rapidamente, porque antes tinha uma evolução em uma década, 2, 3 direitos na outra década. Se a gente for levar em consideração a questão do divórcio, ela é da década de 60. Gente. Então, as nossas mães tinham medo de se separar porque elas muito viveram recente, então né? Elas não tinham esse direito. Não tinham direito de sair para trabalhar e para viajar sem autorização do marido. E as nossas avós e bisavós, então, nem se fala assim, né? Então, se a gente começa a entender que essa proteção constitucional de igualdade, ela foi uma porta de abertura que a Lei Maria da Penha escancarou, a gente começa a entender que a evolução dos direitos, obviamente, desde a Maria da Penha, evoluiu muito. Dia 9 agora completou 10 anos da lei do feminicídio, que tipificou o feminicídio. Em agosto foram 18 anos da Maria da Penha, né? Que é super jovem, né? Completou a maioridade agora. Exatamente. A lei da importunação sexual de 2018. E ainda assim estamos evoluindo muito devagar. Porque se a gente lembrar que foi 2022... que foi proibido o uso da tese da legítima defesa da honra em caso de feminicídios. E também só em 2022 as mulheres tiveram o direito a decidir sobre os seus corpos e sobre a reprodução com a laqueadura sem a permissão do marido. A gente está indo muito devagar. Mas claro, tem as redes sociais, a gente tem a internet, a gente tem toda uma maneira de comunicação que faz com que a gente divulgue bastante o conhecimento. Perfeito. Mas o Brasil ainda é um país violento e apenas 20% das pessoas que aqui moram
tem conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. Olha, isso a gente vai falar mais sobre isso, antes eu quero falar primeiramente com todas vocês, e a gente tem toda uma questão de fake news da Maria da Penha, então assim, as mulheres não têm que lutar só para defender os seus direitos, mas para que as leis que defendem os seus direitos consigam existir, assim, né? É muito complexo, na verdade, parece uma coisa simples e a gente fala, como eu realmente falei, pelos nossos direitos, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer e a gente está ganhando um espaço maior, não tem muito tempo e em diversas áreas a gente vê, né? No mercado de trabalho, enfim. Mas Milena, tu que trabalhou diretamente com mulheres no teu projeto, né? No projeto Tulipa, qual foi a tua experiência, assim, de ver as mulheres, de uma forma geral, elas chegam sabendo dos direitos delas? Ou é tudo um grande mistério? O que era a maior carência, assim, dessas mulheres? Não, até acho que todas as doutoras também vão dizer isso, mas a maioria das mulheres não sabem os seus direitos, né? Elas só procuram ajuda, assim, no extremo, já estão apanhando feio, tá chegando nos filhos delas, né? Então elas chegam lá desesperadas, né? Na delegacia. Acontece muito às vezes, o estopim para procurar ajuda é quando chega nos filhos, né? Sim, porque a mulher, infelizmente, ainda é muito forte, né? Assim, no sentido, eu aguento. Só que daí quando começa e pega nos filhos, porque os filhos assistem às agressões, né? Falando bem de agressão física, né? Verbal também. Os filhos vivem isso e traumatiza pro resto da vida. Eu acho que quando chega ali, ou que elas não estão aguentando mais aquela violência, ou estão com medo de morrer mesmo, daí elas procuram ajuda ainda com medo e receosas para irem na delegacia, né? Uhum. Então eu fiz, na época, um dos projetos que a gente fez da ONG, né, foi com a Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Então eu era muito próxima, na época era a delegada Tatiana Bastos. Então, a gente estava sempre junto e tentando projetos lá. E as mulheres que estavam menos fragilizadas, a gente conseguiu ainda fazer grupos de trabalho, até para tentar renda extra para elas, porque a maioria não conseguia sair, a maioria, não todas, mas não conseguiam sair do relacionamento por questão financeira, outras questão emocional. Então, a gente fazia esses grupos, né? Mas, infelizmente, a maioria ainda tem muito medo de expor o companheiro, né? Uhum. Até porque, infelizmente, ela ainda fica exposta a ele mesmo com medida protetiva. Sim. Elas ainda morrem, ainda sofrem, né? Então, eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito nessa lei de proteção à mulher. E é muito... Eu fico ouvindo vocês e pensando no que a gente já falou em outros programas também. Porque a gente já fez um programa que, inclusive, se você perdeu, pode assistir lá no nosso YouTube, sobre a independência financeira, a importância da independência financeira para as mulheres, né? E a gente vai acabar vendo que tá tudo entrelaçado, né? Tudo anda meio junto. A forma de tu conseguir resistir, de tu conseguir sair de uma relação complicada, principalmente se a mulher tem filhos. Então, e a gente acaba falando sempre, ainda em 2025, as pessoas têm muito medo da palavra feminismo e muitas vezes não sabem bem o que é essa palavra, não ouvem, e eu acho que isso acontece meio que em tudo, no feminismo, na Lei Maria da Penha, ouvem as pessoas falarem algumas coisas e acabam acreditando no que não é bem isso. E o feminismo, resumindo assim de uma forma muito básica, tu conseguir lutar e garantir direitos básicos e igualitários para as mulheres, nada mais é do que isso. Então é tão importante a gente falar de direito para as mulheres, falar de independência financeira, ter esses grupos que apoiam, porque ainda a gente sabe que as leis, as iniciativas, depois que elas acontecem, ainda tem tempo para as coisas de fato andarem, né? Olha isso, a gente vota, agora há pouco tempo teve o aniversário de 90 e poucos anos do sufrágio aqui no Brasil, né, das mulheres, enfim. Então olha como tudo é muito recente e a gente ainda tem uma visão diferente na questão da mulher votando, né? Eu não sei, assim, mas era muito comum, principalmente nas mulheres mais velhas, às vezes era o homem que decidia.
ou se não precisava, não ia. Então a gente vê que tá tudo caminhando devagarinho. E Patrícia, tu faz um papel aqui, além de ser especialista em direito da família, né? Tu faz um papel aqui na UBRA que é muito interessante, né? Que é justamente prestar essa assessoria para a comunidade e também para as mulheres, né? Sim, eu sou a professora responsável pelo SAJUBRA, que tem esse atendimento jurídico para a comunidade aqui de Canoas e de Nova Santa Rita. E a gente presencia bastante lutas das mulheres, né? Temos bastante causas ali que nos procuram a respeito de guarda, pensão alimentícia, divórcio, de solução de união estável. E a gente vê o quanto a mulher é sobrecarregada, porque ela fica com as crianças, ela tem que dar todo aquele apoio emocional e ainda financeiro. Muitas vezes os pais não querem nem conviver com os filhos, que dirá pagar uma pensão alimentícia. E eu estava conversando, que eu também sou professora da disciplina de Direito das Famílias, e voltando ao assunto de vocês, dessa evolução. É muito pouco o que foi evoluído até então, porque eu fico pensando, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó, sempre com aquela ideia, não dependa de homem, tenha uma profissão, tenha um estudo. Eu acho que a gente tem que voltar, eu também tenho uma filha de 15 anos, a esse incentivo. Eu acho que a nossa geração teve muito isso, as mulheres tinham essa preocupação. Eu me criei ouvindo, as mães das minhas amigas também falavam isso. Tem que ter o teu dinheiro, tu tem que ter a tua independência, tu não pode ficar totalmente vulnerável àquela pessoa que tu vai escolher para seguir a tua vida. Vá que não dê certo aquele relacionamento, tu vai ter que depender financeiramente dessa pessoa. Não, você tem que ter a sua independência financeira. Eu estava aqui pensando agora, vendo vocês, essas mulheres tão empoderadas aqui falando, e eu estava pensando que eu acho que a gente tem que voltar a dizer isso para as nossas adolescentes de hoje em dia. Falar isso, que boa sorte quem ouviu isso, né? Isso. Eu ouvia muito isso, mas eu não vejo a minha filha, eu falo para ela isso, mas eu não vejo ela comentar esse tipo de abordagem de assunto com as amigas. E agora me chamou a atenção isso, porque aí nós vamos evoluir. Sabe que até é interessante, no dia que a gente falou sobre independência financeira, eu comentei até a história do meu pai. O meu pai, ele tem 81 anos, é um homem de outra geração, mas ele tinha traços muito feministas nele que eu fui ver hoje, assim, adulta. Porque antes de dormir eu ia dar boa noite, dar beijinhos, e daí eu dava 3 beijinhos, e daí era 3 pra casar, só depois de se formar. Para trabalho, não passar e não precisar de homem nenhum para sustentar. Dia toda noite. E daí eu até falei isso e todo mundo adorou. Eu falei, cara, distribua a palavra do seu homem, sabe? Mas é verdade. Eu acho que é importante. Não sei se vocês têm notado, mas eu não vejo essa geração falar isso. Tinha uma preocupação com a nossa geração. A minha avó, ela já é falecida, mas hoje ela teria 97 anos. Eu me criei ouvindo isso. Me lembro que na época eu também fiz magistério, que hoje é o nosso ensino médio. Tens que ter uma profissão. Depois tu vai querer estudar, ser advogado, ok. Mas tu tem que sair, na nossa época, segundo grau, né? Hoje ensino médio, preparado. Uma profissão já tendo um ganho. E eu não vejo, hoje também nós temos as questões das redes sociais, né? E as redes sociais mostram um mundo muito lindo. De dinheiro, de poder aquisitivo. E, de repente, as meninas talvez vejam que aquilo é muito fácil. É só tu ter uma pessoa e que vai estar tudo certo. Mas eu acho que para a gente ter aquilo ali, a gente tem que ser independente. É que eu acho, assim, tu ficou falando, eu fiquei pensando, Patrícia, eu acho que tem a questão também, porque a gente vira e mexe e tá falando de geração Z, né? Porque, enfim, nosso futuro aí. O pessoal tem um pensamento diferente com a história, eu quero ser youtuber, quero ser tiktoker. Influencer. Então eu acho que tem uma questão diferente com o trabalho. Tem coisas boas, mas tem coisas complicadas também. Então talvez isso, não sei, tá? Tô aqui, vozes da minha cabeça, mas talvez seja questão até de uma geração, sabe? Que talvez a gente não ouça mais isso e a gente não esteja vendo essa preocupação entre as mulheres, mas por causa da questão da geração, assim, eu, sabe? Particularmente, eu passei por uma situação que hoje eu vejo, nossa, evoluiu muito pouco. Os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e meio, né? E a minha mãe, como filha única, eu me criei ouvindo o meu avô falar, e a minha mãe também, que chegaram para o meu avô na cidade e disseram,
quando é que o meu avô ia se mudar da cidade. E o meu avô disse, mas por quê? Não, porque o senhor tem uma filha desquitada. Imagina. Na época era o desquite. Eu ia dizer, não era o divórcio. Era uma vergonha. Era uma vergonha. E o meu avô olhou e falou, de maneira nenhuma, não aconteceu nada. E isso eu posso dizer. Mas poderia ter acontecido, justamente, né? há 40 e poucos anos atrás, é muito pouco tempo. É muito pouco. E, Michele, agora tu tem esse doutorando em Direito e Sociedade, né? Que eu acho que tudo se complementa aqui, porque é uma questão de sociedade, não é um problema feminino, né? A gente entende que para evoluir, ninguém evolui sozinho, né? Como é que tu vê esse trabalho? Eu acho que é um assunto essencial que a gente tem que debater e realmente acho que a gente avançou a passos muito lentos, né? Agora ouvindo, assim, tá em tudo da sociedade que a gente vê isso, ouvindo o relato da Patrícia. Hoje tem muito também, né? Teve agora recentemente a questão das... eu trabalho muito com direito digital, mas as deepfakes, que tem as nudes das meninas que, na verdade, não existem, né? Que é uma coisa que teve casos de colégios, teve casos de colégio de Porto Alegre, teve do Rio de Janeiro. É que a principal afetada nesses casos acaba sendo as mulheres, né? O revenge porn, que a gente chama, que é o pornô de vingança. Outra questão, assim, que me pega muito, que é a questão do assédio e da desigualdade salarial. A gente teve um evento na sexta-feira aqui do Direito da Mulher, na faculdade, e aí eu fiz uma pergunta. Eu falei, quantas de vocês fizeram uma entrevista de emprego e perguntaram se vocês pretendiam engravidar? Aí todo mundo disse que sim. Eu falei, isso é relevante para contratarem vocês? E aí teve uns alunos que fizeram, sim. Como assim, gente? O que isso vai mudar tecnicamente? É que tá tão dentro, né? Aí eles ficaram me olhando assim, como se eu estivesse falando algum absurdo, assim. Mas eu acho... E aí no Dia da Mulher até eu fiz uma postagem, falei, me comente o que de mais absurdo você já sofreu por ser mulher, né? E aí uma aluna me contou uma história que eu fiquei bem impactada, assim. Ela disse que ela tinha 13 anos, ela trabalhava entregando panfleto, e aí o homem estava nu dentro do carro. Abriu e foi pegar. Então são coisas assim que a gente fala que parece meio bizarro, né? Mas são coisas que acontecem, assim. Entre mulheres, essas histórias são tão comuns, né? Não tem uma idade, né? Ela tinha 13 anos, imagina. Então eu acho que é algo que a gente tem que discutir muito, né? Essa questão que eu falei de desigualdade salarial. Acho que tem uma lei que assegura que o nosso salário é igual. Mas não é igual, né? Outro dia eu também estava conversando na aula, uma aluna me contou que uma amiga dela trabalhava numa empresa, tinha o mesmo cargo de um homem, mesma experiência, e descobriu que ele ganhava mais. E ela foi questionar o chefe, ela foi perguntar. Falou, por que ele ganha mais que eu? Aí ele respondeu para ela, porque tu não pode sair comigo de noite. Ele pode sair para tomar cerveja comigo. Então, que resposta horrível. Meu Deus, gente. Então, são coisas assim que a gente fica muito chocado, né? E aproveitando, agora falar de uma história pessoal também, eu sou filha de uma mãe solo, assim, né? Depois minha mãe casou. E eu sou nova, assim, eu nasci em 89. E a cidade ficou chocada porque minha mãe não quis casar. Tipo assim, a pessoa ofereceu pra casar e tal, né? Meu pai biológico. E ela disse, não, eu quero estudar, quero sair daqui, não quero ficar aqui. E, meu Deus, aquilo foi o fim que fizeram, né? Minha família é muito religiosa. Ela teve que ir na igreja pedir desculpa por ter engravidado antes do casamento. Então, assim, são coisas que a gente escuta. Mas olha como a tua mãe... Tu falou que no interior, né? Era em Rondônia. Olha como a tua mãe foi uma mulher... É muito... sabe que esses dias eu li sobre isso? À frente do seu tempo. Né? Pô, eu não sou à frente do meu tempo, eu tô vivendo o meu tempo. Vocês que estão errados. Mas assim, como, imagina pra ela, uma mulher, né? Teve que ir contra a família, contra todo mundo. Contra a igreja ainda, né? Exato, né? Mas isso era muito comum. Ainda que minha família apoiou, assim, né? Mas a família dele, meu Deus, assim, imagina. Ela é um negócio... Gabi, tu também, essa questão muitas vezes da religião, ela interfere? Agora tu falando nisso, eu fiquei pensando. Sim. Existem grupos muito legais de mulheres religiosas que lutam pelos direitos das mulheres e que dizem que a religião é isso. E de fato é. Mas, infelizmente, existem interpretações muito equivocadas do contrário. E essa obrigação de pedir perdão ou de perdoar, porque é a mulher que deve perdoar. O homem deve ser perdoado. Claro. Cabe a gente, né? Dentro desse dispositivo que nos colocaram, que nós temos que ser mães, nós temos que ser esposas, porque senão a gente não tem
validade social nenhuma, como vocês duas mesmo exemplificaram. Até hoje, 2025, uma mulher que diz eu não quero casar, eu não quero ser mãe, ela é tida como aquele estereótipo, não, mas alguma coisa de errado que essa mulher tem. Né? Alguma, e não só a religião, mas toda a sociedade empurra a mulher para esse quadradinho bem pequenininho que tentam nos colocar o tempo todo. A gente sai, atravessa a rua, vão tentar nos colocar nesse quadradinho. A gente tá no trabalho, vão tentar nos colocar nesse quadradinho. E aí a gente tem que ser mulheres à frente do nosso tempo, vivendo o nosso tempo, como muito bem falou. E a gente tem que estar sempre brigando, não só para adquirir direitos, mas para não perder os que a gente já conquistou. Perfeito. Porque hoje tramitam diversos projetos de lei que violam os direitos das mulheres. E que a gente tem que estar sempre atento e perdendo um tempo precioso de energia produtiva para ficar segurando. E esse que é o problema. E é por isso que se tu falar com qualquer mulher que defende os direitos das mulheres, ou que atua, ou que se identifica como uma mulher feminista, a gente vai estar exausta. Porque é muito cansativo. Eu queria estar usando a minha inteligência para criar novas teses, para escrever, e eu preciso estar pensando em como resistir a projetos absurdos que fazem uma mulher que sofreu violência sexual ser obrigada a ter o filho fruto dessa violência, ou outras coisas, porque os nossos corpos ainda são moeda de troca. E a gente ainda está falando aqui de um privilégio branco, porque se a gente for falar e fizer um recorte de raça e de classe, ainda mais piora muito, né? Piora muito. E a gente precisa entender que são sempre os nossos corpos que são não só objetificados, mas negociados. E sempre um projeto de lei que vai assustar para outros passarem, que vai envolver os direitos das mulheres. Na pandemia, a verba pública para a proteção das mulheres foi diminuída por uma necessidade pública de dinheiro. E, na verdade, no mundo inteiro aumentou 23% a violência doméstica na pandemia. Foi um fator de risco. Então, tiram da gente e nos expõem. A gente está sempre no momento que a gente estava extremamente vulnerável, né? De violência. Claro. Né? Então, não só a religião, mas toda a sociedade tenta colocar a mulher em um lugar de culpa, porque interessa muito a quem? Sim. Ao patriarcado. Então, o patriarcado, ele se interessa muito em uma mulher cansada e com medo e com culpa. Porque daí ela não produz. E se ela não produz o que ela tem para entregar para o mundo, ela não transmite essa informação. E se ela não transmite, ela não ajuda. E aí a gente fica quieta. E uma curiosidade que eu descobri esses tempos fofoca, em inglês, é gossip. E esse termo, na verdade, antes de ser modificado, e hoje a gente vê como uma coisa ruim, fofoca era um cuidado. Era eu na igreja ou em algum outro lugar, conversar com alguém que me apadrinhasse. E aí, ao longo dos séculos, a gente foi construindo que fofoca é uma coisa ruim, porque mulher fofoca. E é quando a gente fofoca, é quando a gente conversa e a gente se enxerga, que a gente consegue olhar que aquela pessoa está precisando de ajuda, que eu preciso de ajuda e posso pedir, que eu vou estar segura, que se eu me separar, tu vai me ajudar. Sim. Eu não vou ficar sozinha. Que a gente se apoia, né? E aí demonizaram essa palavra, porque é uma palavra de mulher. Quando as mulheres unidas têm uma força absurda e assustam, né? E até... Mas a gente precisa ir pro intervalo, porque passa voando. Passa. E, nossa, depois dessa fala, eu tô arrepiada aqui, né? Porque fica exatamente como as coisas vão se construindo, né? Numa situação só. Mas não sai daí, o programa tá incrível, tenho certeza que tu tá gostando. Se tu perdeu o início, vai pro YouTube, que dá pra assistir desde o início, dá pra assistir os programas anteriores. E fica aí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Estamos de volta, esse é o Nosso Olhar, todo domingo, a partir das 8 da noite, aqui no Multi-RS, afiliado da TV Cultura no Rio Grande do Sul, e também no YouTube, tem uma playlist do Nosso Olhar, onde tu consegue assistir
todos os nossos programas. Eu sou a Juju Macena e hoje comigo Patrícia Hiller, né? As doutoras Patrícia Hiller, doutora Michele Martins, doutora Gabriela Souza e a minha... Que não é doutora. comunicadora. Eu fui ler teu nome, Milena de Mamãe, que já é da casa, né? A gente estava falando aqui no intervalo, eu já falei para as gurias, a gente vai ter que fazer, assim, uma série só sobre esse assunto, porque todas vocês têm muito a falar, né? E eu também, né? Acho que a gente, como mulher, a gente tem muito a falar. Mas sabe de uma coisa que a gente estava falando? Hoje em dia, claro, a gente tem mais acesso à informação de várias formas, de uma forma geral, né? Mas tem uma coisa que acaba dando luz a assuntos importantes que, às vezes, quando acontece alguma coisa com famosos, celebridades. E de um tempo pra cá, assim, eu confesso que eu fui descobrir o termo e entender a violência patrimonial recentemente. E de assim, sei lá, 2 anos pra cá, teve Ana Hickman, teve Samara Filippo, muitas mulheres falando sobre isso e muita gente tentando entender e especulando, né? Porque eu acho que a mulher já passa por uma situação que a gente não vê o homem passar tanto, que as pessoas sempre têm muitas opiniões, né? A dar sobre os filhos, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre os bens, né? Até o seu trabalho também, né? Totalmente. A cor da nossa unha pauta, né? Exatamente, o que usar, o que não usar, né? Se você usa batom vermelho, se você não usa, se você tá de decote, se usa salto, se tá de tênis, tudo é um grande auê. E a questão da Ana Hickman, eu acho que trouxe muito luz sobre essa pauta e com todos os desdobramentos absurdos, né? Ela tem a separação por causa de uma questão de violência doméstica, o marido trabalhava com ela, ele se separa, agora vira e mexe. É aquele tipo de fofoca que tu sabe mais sobre a pessoa contra a tua vontade, que é a questão do marido vira e mexe, tá usando a lei Maria da Penha Ao contrário, dizendo assim que, poxa, ele é uma vítima da lei Maria da Penha, né? Ai, gente, é tão difícil. Eu já tive, nessa questão, assim, de trabalhar com o público feminino e apresentar programas, eu já tive tantos embates, assim, que... Pô, 2025, tu tá tendo que explicar por que não tem a lei João da Penha. Eu imagino se eu tô exausta. Cheguei arrepiada. Porque, assim, não sei, doutoras, quem que vai nos explicar por que não temos uma lei Joãozinho da Penha? Todo mundo olhou pra mim. Então vamos lá. Isso é didático. Muito didático. A Lei Maria da Penha é uma lei afirmativa. O objetivo dela é não existir daqui a um tempo. Ela existe porque o Brasil é o 5º país mais violento do mundo e 6 mulheres morrem por dia, única e exclusivamente por serem mulheres, por conta do seu gênero. A Maria da Penha foi uma mulher que sofreu 2 tentativas de feminicídio e o agressor dela passou muito pouco tempo preso. Houve um movimento das mulheres feministas para criar uma legislação. Houve uma condenação internacional do Brasil por conta do caso Maria da Penha. E um dos pedidos era que se desculpasse com ela. Então, a lei leva o nome dela por conta disso. Sim. 2024... Maria da Penha precisou pedir uma medida protetiva para ela e ter uma proteção nacional, porque ela ainda estava sofrendo campanha de desqualificação por conta de um espaço que se abre. Hoje a internet, as mídias, ela abre para misoginia, ela abre para red pill, ela abre para muita coisa. Então essa é a história da Maria da Penha. Por que tem uma lei que protege mulher e que não protege homem? Porque a mulher morre em casa e o homem não. Simples, pronto, vamos para a próxima pauta. É isso, não é uma força física, é uma força social. E aí a gente traz todo o histórico que a gente falou agora e tudo isso, um pouquinho de cada coisa que a gente falou. E é por isso, porque as mulheres morrem em casa. E os seus agressores são os seus companheiros, são as pessoas que elas nutrem afeto. Ao contrário dos homens que muitas vezes morrem por um excesso de masculinidade até. Eles não se cuidam, eles não vão no médico, eles precisam dirigir rápido para mostrar que são homens, eles precisam comprar briga. E essa, é aqui que a masculinidade atinge negativamente os homens também. Mas é por isso, por conta de uma força social.
Eu acho que uma coisa interessante também da história da Maria da Penha, pegando o link da violência patrimonial e de pessoas que são famosas, que a gente olha, em teoria são pessoas esclarecidas, com condições financeiras. Claro que tem muito a questão da independência financeira, muitas vezes a pessoa depende, mas também tem muitos casos de pessoas que são independentes financeiramente e que sofrem esse tipo de violência. E a Maria... Foi o caso da Ana Hickman, né? A Maria da Penha era uma professora universitária, o marido dela também, né? Até tem o livro dela, que é bem interessante, que é o Sobrevivi, Posso Contar. E eu acho que eu queria falar que ela sofreu uma violência institucional também, porque ela levou para o caso para vários tribunais e ninguém muito que deu atenção. Ele foi absolvido até que ela levou isso para, acho que a Corte Interamericana. E o Brasil só fez essa lei porque foi condenado a fazer essa lei. Ele ainda não cumpriu todos os requisitos da condenação. A gente ainda tem pontos da condenação lá inicial que gerou a lei que não foram cumpridos. E o Brasil viola os direitos das mulheres institucionalmente. Em 2021, a gente teve o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero que determina, é obrigação do judiciário julgar com as lentes de gênero. Não é julgar diferente para homem e mulher, mas é entender a assimetria que tem quando uma mulher chega no judiciário. Porque a gente teve acesso à educação muito tarde, a gente tem medo, o judiciário também é uma fonte de violação. O direito, ele também foi violador, porque a gente pertenceu aos nossos maridos, aos nossos pais, há menos de 100 anos. Bem menos, né? Bem menos. Até porque tem a questão daí de, não só da lei, mas da cultura, e acho que aqui a Michelle também, né, entra muito nesse viés, mas da cultura, da sociedade, de como as coisas, uma lei, uma situação numa capital vai ser diferente numa cidade do interior, uma situação com alguém com mais, enfim, perdi a palavra agora, mas uma situação financeira melhor vai ser diferente, uma situação para uma mulher branca vai ser diferente para uma mulher preta. Mas até isso que eu estava falando, as advogadas vão poder dizer... Mas é muito pior ainda quando a pessoa tem poder, assim, o homem, né, que faz a violência. Será que não? Eu não sei porque... Porque é tão velado, porque não pode acabar com a honra daquele juiz que está batendo na mulher, sei lá. A Patrícia trabalha com direito de família também e ela sabe que qualquer homem, poderoso ou não, que entra no judiciário, ele tem a porta aberta e a vantagem por ele ser homem. Pura e simplesmente. Obviamente que quanto mais dinheiro tem, mais recursos tem, mais pode fazer. Mas os que não têm recurso dão um jeito, falsas denúncias, enfim, conseguem transformar a vida daquela mulher, mesmo sem recurso financeiro, num inferno. Uma das coisas que eu brinco quando eu dou aula para jovens é assim, a gente romantiza muito, porque a gente foi socializada para romantizar. Então, a mulher, ela só existe se ela é esposa ou mãe. Então, a gente romantiza muito o casamento, porque a gente só tem validade social se a gente é casada. Não importa se a gente tem a PhD e prêmios e nada disso. E não nos ensinaram... Esse atraso de educação, ele é prejudicial, porque a gente está sempre correndo atrás. Um homem hoje consegue, antes de casar, pensar, talvez eu deva conversar com o advogado. Uma mulher... Não, a hora que a gente pensa em se separar é quando a gente casa. E é ali que a gente tem que conversar com uma advogada, direito de família, entender um pouco o que está acontecendo, saber quais são as nossas opções, porque muitas vezes a gente sofre prejuízo patrimonial porque é uma prova de amor. Então, ele trabalha fora e eu não trabalho, essa invisibilização do trabalho doméstico né? Vai ficar tudo no nome dele e eu confio nele, ele nunca vai fazer. E a gente só conhece de verdade um homem depois que a gente casa e tem filho e se separa dele. Aí a gente pode dizer que se conhece. Como eu poderia dizer, né? Quando a gente está tendo um relacionamento, iniciando, né? Até falo isso para os meus alunos. Meu bem... E quando a gente está se divorciando, meus bens. E uma coisa que eu vi, infelizmente tenho visto nesses meus 30 anos de advocacia em direito de família, é que independente da classe social, o homem pode, se ele quiser, dificultar a vida daquela mulher. Porque algumas até que têm um bom padrão, baixa drasticamente o seu padrão de vida e o dos seus filhos. Muitas vezes tem que tirar de uma escola particular, de cursinhos extracurriculares, por quê?
Porque aquele pai não quer pagar. Então, ele é autônomo, não tem como comprovar muito a renda dele. E faz aquilo até como um castigo, né? de propósito, para dificultar. Só que é um ledo engano, porque está fazendo para os próprios filhos também. Né? Está criando todo um peso e uma carga desnecessária para aquelas pessoas. Então, não, independente da classe social. A gente até vê, às vezes, na classe mais alta, que os homens podendo fazer alguma coisa para diminuir aquela pensão alimentícia dos filhos, para dificultar a vida daquela esposa, eles vão fazer. É porque daí também eu acho que tem uma questão de sociedade, de proteção mesmo, né? Porque nesse caso que tu falou, nas classes mais altas, eu acho que pesa muito mais, às vezes, a questão da vergonha. Porque o homem já está protegido, porque um homem com uma condição melhor já vai. Um homem já está sendo protegido porque é homem, né? Exatamente. Mas a mulher ainda tem isso, a questão da vergonha, né? Acho que ainda se tenta jogar como todo o direito que é nosso seja uma coisa errada, uma coisa feia, uma coisa que tu tem que se envergonhar. Eu acho que pega esse controle muito, sabe? Porque os homens, isso que tu falou, Gabi, eles já entendem o que é. Talvez se alguém vai chamar um advogado para conversar antes do casamento, é o homem. A mulher, tu nem passa por isso, até porque, tu vai casar pensando em separar já. Tem muitas coisas, né? A mulher não pode se dar o luxo, e eu tô dizendo isso, né? Criticando, obviamente, de pensar no seu futuro e se planejar e tentar se proteger. A gente foi educada para não ter curiosidade para aprender. Assim, confia, o casamento vai resolver toda a tua vida. Você vai ser casada e vai estar tudo certo. Então, tu não precisa nem pensar. Pensa em vestido, pensa em festa, pensa em engravidar rápido, pensa em tudo isso, mas não pensa em proteger o teu patrimônio. E é muito comum que todo o patrimônio daquele casal esteja no nome de uma terceira pessoa, uma mãe, um irmão. E aí, quando se vê no fim de um relacionamento onde se aposta tudo, se vê, eu vejo muitas mulheres ricas descobrindo que são pobres. Justamente. A gente vê bastante isso. Porque eu acho que é isso, assim, quando as pessoas, e aqui também tô pensando no que eu vejo, quando as pessoas falam sobre isso, sobre pensão, as pessoas pensam no pessoal que é mais humilde, muitas vezes, sabe? Briga de pensão. Não, isso nunca vai acontecer. Até que aconteça, né? Até que realmente é muito comum a gente ver, né? Homens que com uma ótima condição deixam, inclusive, os filhos, né? Poderia dar uma vida tranquila e ainda pagar uma pensão e quer tirar. E acho que usam muito isso como uma forma de vingança, né? Vingança, principalmente se é a mulher que não quis mais. Exatamente. Tu não Por quis, fim, a então relação. tá. Exatamente, eu acho que isso ainda é muito comum. E voltando a Ana Hickman, né, que foi um super... Acho que todo mundo nesse país, acompanhando ou não ela, sabendo o que ela faz, ficou sabendo. É porque meio que misturou tudo, né? Teve a questão da agressão, teve a questão do patrimônio, teve a questão do filho. E hoje ele ainda vive continuando esse processo, né? Eu não gosto muito de comentar casos com o nome da mulher. Eu acho que a gente tem que nomear os agressores. Perfeito. Né? Nossa. E é uma coisa que eu preciso, porque eu não sei. Alexandre alguma coisa é o nome dele. Alguma coisa, Então, o caso do Alexandre. Sim. A gente precisa perceber também que ser uma mulher famosa vítima de alguma questão é um fator de risco. Porque todo mundo, primeiro que diz, não, poxa, essa mulher é multiempresária, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, não pode, não aconteceu. E depois a gente olha e julga ela como se ela não fosse tão confiável, como se ela não fosse tão boa no que ela faz, na empresa, no trabalho. Porque, como meu mãe, Deus, a como fulana de tal tá sofrendo isso. Como se isso fosse um fator de descredibilização da mulher. Como que ela deixou isso acontecer? As pessoas falam, deixou isso acontecer? Mas isso é muito didático, porque se aconteceu com ela, que tem esse papel, né? É óbvio que com uma pessoa sem instrução, 20% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha no Brasil. Isso significa que, assim, uma de nós aqui... Não conhece. Não, conhece. Mas não sabe o que As outras não têm o menor conhecimento. Meu Deus, 20%. 20%. Sim. Então, é uma coisa absurda. E aí a gente exige da mulher um comportamento de boa vítima. Tem que registrar, tem que denunciar,
tem que procurar advogado, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Onde é que já se viu essa mulher que se separou sair para uma festa depois? Onde é que já se viu essa mulher ser feliz depois? Onde é que já se viu? Como? Sim. O agressor falou alguma coisa que ela estava com um namorado novo, né? Não lembro direito. Mas eu acho que existe uma questão que entra o que eu estava falando antes, que existe um pacto silencioso, nem tão silencioso dos homens, que é essa descredibilização, Claro. né? Semestre passado eu tive uma orientanda que trabalhou muito a questão da importunação sexual. E aí ela usou muito o caso que eu não lembro o nome do agressor, que é o caso da Mariana Ferrer, que ela foi para audiência com vários homens e ninguém teve a capacidade de falar que não podiam fazer... como é que é? Desculpa. É aranha, alguma coisa. Não teve a capacidade de falar que não isso podia. eu vou levar pra vida agora, de tentar lembrar o nome do agressor e não da vítima. Teve o caso ano passado também da juíza que não queria deixar a menina fazer o aborto, né? Sim, Santa Catarina. E aí, assim, falta muito um acolhimento também para essas pessoas, né? Como é que a gente vai querer que as pessoas procurem seus direitos, denunciem se elas não são acolhidas quando elas fazem isso? E também eu ainda acho do acolhimento... acho que a gente pode ter depoimento de várias mulheres. Chega na delegacia para denunciar. Como é que tá tratado? Chegam a quase rir da tua cara. Eu vi essas cenas. Tu chega lá para denunciar, fala. A mulher tá sofrendo ali, sabe? Então, a vontade de ir é zero, né? Da pessoa. Ela já vai contrariada. Não é fácil chegar lá. Tu chega lá e é horrível o atendimento. Tô falando, tô generalizando, né? Mas a maioria dos casos é um horror. As pessoas, até quem está atendendo já está até descredibilizando aquela mulher. Tá. Por quê? E por que tu ficou com ele tanto tempo? E olha a loucura, as delegacias das mulheres são os lugares onde os policiais mais adoecem. A violência, ela é tão grande que ela também adoece policiais, adoece quem atende, adoece quem ajuda e toda a rede. Porque a gente pode generalizar, mas a gente também pode trazer bons exemplos. Existem lugares de um bom atendimento. Claro. E hoje as delegacias deveriam funcionar, mas a gente está falando de lugares onde sempre tem alguém doente, lugares onde está sempre lotado. Muitas vezes falta uma capacitação para essa pessoa que está atendendo. Ver aquela mulher que foi, voltou, de vez em quando registram a ocorrência e sabem que ela vai voltar. E é comum a gente ouvir notícias de que ela saiu da delegacia e voltou e perdeu a vida depois disso. Então, em todos os lugares é adoecedor. E a gente tratar isso sem varrer para debaixo do tapete, mas tratar essa realidade complexa, múltipla, né? Muitas vezes ambivalente, porque é muito comum o mau atendimento, é muito comum o judiciário ter práticas assim, mas existe os bons exemplos também. Eu acho que né? também a gente tem que levar em consideração nós, as mulheres, né? Exato. Nós nos unirmos, nós nos respeitarmos, porque senão nós vamos contra nós mesmos. Quantas coisas a gente vê que as mulheres não se ajudam? A gente já falou também sobre rivalidade feminina, e daí a gente acaba sempre no mesmo denominador comum, que é o patriarcado, que é o machismo, que é tudo. A quem interessa que as mulheres não se unam? A quem interessa que a gente não se apoie? Mas aí que vem a força também, né? Um dos projetos que eu criei na época com a delegada Tati, para ela, né? Eu falei assim, eu não estou preparada para criar um projeto para entrar na violência, eu não tinha esse preparo psicológico, né? Daí eu falei, então eu vou criar um projeto para prevenir, né? Um projeto para prevenir essa violência. Daí a gente criou o projeto O Amor que Queremos, que é o amor próprio. Até juntei vários artistas gaúchos, se tiver oportunidade a gente passa, tem o clipe, né? Que a gente criou a música O Amor que Queremos, que seja você o amor da sua vida, sabe? No momento que a gente começa, cada mulher, a se olhar, a gente a se fortalecer, o que eu gosto, a não ouvir tanto a opinião dos outros e voltar mais pra gente, a gente começa a se amar tanto que a gente começa a afastar ou nem permitir que venham, que a gente tenha relacionamentos abusivos, né? Daí trabalhar a gente autoestima. A trabalhar tanto a autoestima e também falar sobre relacionamentos abusivos. Então, depois disso, daí a gente desmembrou tudo que estava na música, daí eu comecei a dar palestra de relacionamentos abusivos, até, inclusive para adolescentes. Perceber, né, o relacionamento abusivo, desde lá o primeiro, tu tá ficando com alguém e essa pessoa vem cobrar que tu curtiu a foto de outro menino ou de outra menina, sim, porque o relacionamento abusivo pode ser de ambos, né? Então, tu começar a perceber, opa, né?
E tu vai permitindo essas pequenas coisas, quando tu vê, tu tá lá dentro, tu não consegue mais sair, né? Tu já tá com filho, tu já tá casado. Sim, Só que e daí cada vez a coisa vai piorando, né? A pessoa que é Dando uma bola de abusadora no relacionamento, ela já dá sinais. Sim. E isso a gente tem que preparar os jovens. Ou até mulheres maduras, que nem nós, que estão começando um novo relacionamento, a gente se abrir para perceber os sinais, né? Diz, opa, não quero mais isso para mim, né? Sim. Então, acho que no que a Juju falou das mulheres, né? Tu falou da gente se unir, é a gente fazer essa fofoca que tu falou no início. A fofoca que fortalece as mulheres. E tem uma coisa que eu acho engraçada, que, assim, é feminista, então ela não pode ter um defeito, ela não pode ser humana. Ela tem que ser uma super heroína dentro de todo aquele padrão muito semelhante à Virgem Maria, que é o ideal, que não erra e que ficou cuidando, enfim, vamos lá. Que teve filho E que, isso, eu ia começar, mas aí eu parei. Mas aí a gente não pode ter nenhuma humanidade. A gente precisa gostar de todas as mulheres. A gente precisa, amiga maravilhosa. E a gente é humana. Existem mulheres que eu não gosto. E não é porque eu não gosto delas que eu vou achar que ela merece uma violência. Exatamente. É entender que entre nós, todas, com diferentes camadas, porque obviamente as mulheres negras, elas têm violências e recortes diferentes, as mulheres mais pobres têm recortes diferentes, mas é entender que a gente pode não gostar uma da outra, mas a gente tá no mesmo lugar. E o mesmo lugar é um lugar violento. Então, mesmo que eu não simpatize com alguém, proteger essa mulher, porque estamos juntas. E é essa coisa que os homens fazem muito bem na broderagem, né? Que se protegem, e no pacto de silêncio que tu mesma falou. E que protege eles ao longo de milênios, né? E então, essa história que nos foi contada da rivalidade, essa história que nos foi contada, é uma história que protege exatamente, como tu disse, o patriarcado e a manutenção de um status de assimetria, onde homens, mesmo que os direitos na lei sejam iguais, eles podem mais. E eu acho que, Gabi, também tem a questão, assim, a gente precisa desmistificar ainda muita coisa, né? É isso que tu falou, acho que é muito importante. Não é porque eu sou feminista que eu vou concordar e vou gostar de todas as mulheres e tudo bem. Eu só, obviamente, não quero que nada aconteça, né? Que não aconteceria a um homem, que não aconteceria a nenhum ser humano. Mas tem o ditado, acho que é o primeiro que a gente tenta derrubar, que é em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu acho que todo mundo aqui cresceu ouvindo isso, né? É uma coisa que a gente está desconstruindo. Então, assim, tem muita coisa para ser desconstruída. É um trabalho de formiguinha. E, assim, você, mulher, que precisa de apoio, se cerque de outras mulheres, né? Conheça pessoas. Hoje em dia, se a gente não pode se cercar de pessoas que a gente admira ou que a gente precisa trocar um conhecimento, na vida real, tem um monte de gente bacana na internet, porque a gente acaba falando como se fosse uma coisa tão ruim já, né? Porque tem tantas histórias complicadas, mas então vá atrás dos seus interesses de várias formas, né? E gurias, assim, eu não tenho nem como agradecer por mim, eu ficaria mais 3 horas conversando com vocês e a gente não falaria sobre a metade do que a gente tem pra falar. Então, assim, já fica o convite pra vocês todas voltarem. Também vamos falar sobre a Jubra. Sajubra, errei o nome, Sajubra, que é um serviço disponível para a comunidade, né, comunidade acadêmica. E também sim, é a academia do curso do direito, né, onde nossos estudantes de direito vão ter o contato ali com os nossos assistidos, lidando com os processos, e a gente oferece para a comunidade todo esse serviço. Canoas Nova Santa Rita, né? Ações de guarda, divórcio, pensão alimentícia. Para esclarecer dúvidas também. Isso. Olha aí, ó. Aí nós temos ali o Sajubra, que fica no prédio, bem aqui em frente à Ubra, prédio 23, no 3º andar. Perfeito. Ligar para lá, marcar um horário e depois acho que a gente pode colocar no... Ah, com certeza. Né? Doutora o e-mail. Patrícia, quero te agradecer. Eu que agradeço a presença. Doutora Gabriela, Obrigada muito obrigada. Milena, mais uma vez aqui, já é de casa. E de verdade mesmo, fica o convite para vocês voltarem, continuem assim. Eu, como mulher, também tenho muito que agradecer o trabalho de todas vocês. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, mais um programa que passa voando. E domingo que vem, a partir das 8 da noite, a gente te espera para mais um Nosso Olhar. Bom finalzinho de domingo e até mais. Agora...